Ele é um empresário brasileiro nascido em Brasília e apaixonado por sustentabilidade e meio ambiente. Com formação em biologia, busca deixar um legado para o planeta e também para as pessoas. Após trabalhar em uma multinacional francesa por 9 anos, fundou sua própria empresa focada em divulgar a sustentabilidade e oferecer soluções personalizadas para outras empresas. Além disso, ele é um influenciador do tema da sustentabilidade na internet. Com toda a experiência, já treinou mais de 400 profissionais e alcançou mais de 100 mil pessoas em treinamentos e palestras sobre sustentabilidade e ESG. Muito bem-vindo você, nós estamos começando mais um Poder e Negócios para toda a região de Campinas e Ribeirão Preto e para todos que nos acompanham pelo YouTube. Ivo Neves, um prazer recebê-lo aqui no Poder e Negócios para falar desse tema tão importante que é ESG, que é uma sigla que está tomando conta do mundo, do planeta, e quem quer cuidar do mundo, quem quer viver o futuro, precisa pensar nessa sigla. E também sobre empreendedorismo, não? Sim, prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, muito bom estar aqui com você no Poder e Negócio, poder compartilhar esse tema importante, que faz parte da nossa vida, tanto na pessoa física como pessoa jurídica, das grandes empresas, das empresas que trabalhamos, e é onde a gente pode ajudar também, contribuir com essa jornada. Ivo, me conta como está o cenário do ESG nas grandes empresas, como que a gente consegue enxergar esse tema de ESG nas grandes empresas, empresas que já têm essa cultura há muitos anos atrás e já desenvolve trabalhos, busca palestras, busca levar o conhecimento para os colaboradores. Qual é o cenário hoje para as grandes empresas? Tiago, para as grandes empresas hoje, nenhuma organização, absolutamente nenhuma mais, que tem aí um porte acima de 200 trabalhadores, já não, interage com esse tema de uma forma profunda. Já não é mais uma estrutura de, vamos seguir porque é interessante. É obrigatório. Obrigatório por quê? Pressão de clientes, pressão do mercado como um todo, financiadores. As pessoas hoje são muito mais críticas em buscar empresas que tenham produtos e serviços mais alinhadas à sustentabilidade. Não só questões ambientais, mas que tenham responsabilidade social, olhem para o social, olhem para as pessoas, e também gestão e governança. Então as empresas hoje recebem uma pressão não só do entendimento importante que é do tema, mas clientes, outras partes interessadas, hoje cobram das grandes empresas de uma forma muito maior do que há 20 anos atrás. Esse tema só tem aumentado nos últimos anos, a pressão, e hoje uma empresa que tem 100 funcionários já está tendo que se organizar para esse tema. Agora traduz para a gente essa sigla tão pequena, mas que carrega um grande significado. Olha, eu vou contar uma história antes, já que é interessante também para o telespectador aqui da Record. Esse tema é discutido desde a década de 70. É que a gente não tinha isso, primeiro que naquela época não tinham as redes sociais que levavam as informações de uma forma mais capilar para todos, né? Então, desde a década de 70 se discute as questões ambientais, muitas questões sociais já, somente relacionadas a emprego, às pessoas, combate à escravidão, a trabalhos análogos à escravidão. Então, isso já vem sendo discutido de uma forma muito forte já da década de 70. É claro que esse tema foi se moldando durante os anos e ele vem sendo, eu digo, encapsulado, estruturado de uma forma mais simples para todos. Para você ter uma ideia, quando eu falo de ESG, sustentabilidade, a gente está falando de mais de 80 itens de atendimento. Eu posso até detalhar depois um pouco mais, mas são muitos itens. Mas você encapsula para que você tenha uma forma mais fácil de levar para colaboradores, para partes interessadas e para o mercado. E esse nome ESG vem de últimos anos, os últimos 5 anos, o mercado financeiro também que tem um interesse muito grande em, por exemplo, financiar empresas que sejam responsáveis, trouxe essa sigla, que significa em inglês meio ambiente, social e governança. Então, ou no Brasil é conhecido como ASG, que é ambiental, social e governança. O importante é entender que esses 3 pilares, dentro de cada disciplina dessa, tem um mundo dentro, né? Então, de meio ambiente tem muitas questões, licenciamento, gestão de resíduos, emissão atmosférica, logística reversa, toda a parte de poluição visual, isso tudo é uma questão ambiental.
Do social, tem gestão de saúde e segurança do trabalhador, tem treinamento, tem diversidade, mulheres em cargos de liderança, tudo ali dentro. Em gestão e governança, você tem indicadores, mapeamento de processo, planejamento estratégico, você tem um monte de coisa ali. Então, são muitos itens, mas que foi encapsulado nessa sigla para entender o seguinte: no teu negócio, aqui nessa emissora, na Record, o que é aplicável ESG aqui? Uma indústria, por exemplo, de plástico, o que é aplicável dentro dessas questões lá? E essa é a grande questão, o que dentro da jornada de sustentabilidade, o seu negócio, a sua empresa, quem assiste o programa, está conectado. Bom, o cenário das grandes empresas, a gente sabe que, como você falou, já estão inseridas nesse contexto por até mesmo cobranças e até aquele empresário, de repente, que via com reticência, precisou se moldar por causa da cobrança do mercado. Mas e os pequenos? Como os pequenos enxergam o ESG ainda? Perfeito. Tiago, a sua pergunta é ótima. Hoje os pequenos empresários brasileiros, empresárias, representam 95% dos CNPJs abertos do Brasil, né? Então, o número é muito grande. Você vê que esse número é assim, até 2 milhões de faturamento no ano. Então, e pensar que é um faturamento de 150, 200 mil no mês. Imagina o que é isso para uma empresa pequena, já é um faturamento já estruturado, já é um faturamento grande. Então, até essa quantidade de empresas aqui, hoje, a grande empresa está acima disso. Então, imagina o número de empresas que estão espalhadas aqui e que tem relacionamento com questões ambientais, que tem relacionamento com as pessoas, que tem que fazer boa gestão para a coisa continuar. Então, a gente, inclusive, está com um projeto novo chamado Método TEX, que é a tecnologia da excelência. Então, a gente leva excelência em gestão e sustentabilidade para o pequeno empresário. E isso tem um objetivo, é codificar essas práticas que os grandes fazem já para o pequeno empresário. E o pequeno empresário, sim, pode implementar essas práticas, sim, pode mudar o negócio dele com sustentabilidade. O mercado olha para ele melhor, ele consegue financiamentos, ele tem uma venda de produto ou serviço diferenciada. E o pequeno empresário, com o tempo agora, nos próximos 5 anos, a intensidade em cima dele vai ser muito maior. Então, quem se prepara hoje, vende melhor no futuro, cresce de forma mais sustentável em 5, 10, 15 anos. Então, a realidade é sim para o pequeno. O pequeno tem o desafio de organizar essa agenda, essa pauta dentro da empresa, porque ele não tem tantas pessoas para ajudá-lo. Mas é possível, inclusive é um ponto que a gente ensina nesse método. E como fazer para que os pequenos empresários que ainda não têm essa visão não enxerguem como um custo? Perfeito, muito ótima pergunta. Primeiro que quando você pega o tema ESG e você traz gestão também junto com esse tema, porque quando você fala de governança, você está falando de gestão. Tá? Ali dentro do pilar governança, você está pegando temas importantes como gestão financeira, gestão de planejamento de futuro. Um empresário que quer crescer e se sustentar e fortalecer a sua gestão, olhando para o ESG dessa forma, melhora o negócio. Mas pensa um negócio aqui comigo, Tiago, é o que eu provoco sempre, né, os empresários. Eu convido, inclusive no meu perfil do Instagram, o Visivo, eu falo muito disso todo dia. Você não precisa fazer tudo. Existem muitos temas possíveis. Você só precisa fazer aquilo que naquele momento você tem condição e que você melhora e sobe um degrau. Você estabelece e cresce, depois mais um degrau. O empresário precisa entender que o tempo é o seu maior amigo. E também o seu grande inimigo, porque se você não gerencia tempo e fortalecimento do seu negócio, daqui a 10 anos você pode não estar mais no mercado. Então o empresário que olha para a ESG, olha para a gestão de uma forma estratégica, ele pinça pontos importantes e trabalha. Daqui a um ano ele pega outros pontos e trabalha. O importante é a consistência. O importante é ele estabelecer um plano de pequenos degraus. E em 10, 15 anos essa empresa está gigante. Aliás, isso é sustentabilidade. Exatamente, né? Exatamente. Isso é ser sustentável. Sustentabilidade não é uma palavra voltada apenas para o meio ambiente, como muitos ainda acreditam. Sustentabilidade é você fazer com que o seu negócio se sustente, que a Record daqui a 30 anos esteja produzindo bons conteúdos como produz e sendo essa emissora tão grande no Brasil. É isso, a gente pensar em continuidade. Isso é ser sustentável. E é isso que a gente fala no Método TEX, é isso que a gente fala nas nossas comunicações. Então a gente tem um canal no YouTube também, a gente entrega muita coisa, sabe, Tiago? Porque o empresário, ele precisa ter referências. Eu falo que a gente não é uma única referência, a gente é uma das que ele vai buscar informação para poder crescer. Ivo, a gente vai precisar fazer uma pausa agora, você de casa fique aí porque é bem rápido, a gente volta já.
De volta com Poder e Negócios, conversando com Ivo Neves, que é o empresário à frente da SG4 Soluções Integradas. Ivo, me conta uma coisa. É muito mais fácil atuar com ESG se a pessoa ser ESG, não? Perfeito. Aí está na essência da pessoa. Ela precisa buscar isso para ela, para que ela enxergue, para que ela vá, para que ela entenda. Não há possibilidade, Thiago, de um empresário, né, que assiste aqui o seu programa implementar qualquer iniciativa de sustentabilidade se não acreditar no tema. Se ele não tem um mínimo de aderência a isso, até porque o discurso fica... Não tem alinhamento de discurso, então a pessoa pode estar falando que isso é importante, mas se ele não acredita, todo mundo que está em volta dele, seus liderados, seus clientes, eles falam assim, isso não é verdadeiro. Então, é muito importante que o empresário, ele se conheça, porque você sabe que o afastamento é por desconhecimento. Então, é muito importante que o empresário conheça mais sobre o tema, ele mergulhe, né? E eu não falo grandes mergulhos técnicos e especializados, não. Existe um sobrenadante, né? Assim, o empresário ele tem que saber nadar, flutuar nesse tema. Exatamente, você usou a palavra perfeita. Flutuar nesse tema, para que ele faça escolhas de direcionamento e direcionamentos melhores. Agora, ele precisa acreditar. Se ele achar que isso é uma grande frescura, que isso não funciona para nada, e meu método mais ali antigo de trabalhar é o único que funciona, ele pode ter uma surpresa desagradável no futuro. Ou até se ele tentar falar isso de uma forma, em algum momento, não verdadeira, ele não cola, né? O mercado não vai respeitar ele, os próprios trabalhadores, colaboradores da empresa e os clientes vão perceber que aquilo ali é só um discurso da boca para fora, não é verdadeiro. Então, você fez uma colocação perfeita, né? É importante que o empresário tenha conexão com o tema, acredite nisso e obviamente, acompanhe esse processo. Não precisa ser extremamente profundo em tudo, até porque a gente respeita como cada um se conecta aos assuntos. Mas que o direcionamento precisa existir, ele precisa entender aonde ele está pisando e o conhecimento ajuda bastante. O ESG acaba sendo uma mola propulsora para os que estão querendo ingressar no empreendedorismo, porque muita gente quer deixar o emprego lá com carteira assinada para abrir o próprio negócio, e aí começa com uma MEI, depois vai lá, abre uma empresa. E aí, Ivo, as pessoas podem usar essa base do ESG para já começarem o negócio. E a pergunta que eu tenho para fazer para você, ligada ao empreendedorismo, é essa. A pessoa que está buscando ser o próprio patrão, a pessoa que está buscando abrir a própria empresa, o que ela precisa fazer inicialmente? A gente sabe, conhecer o tema dela, mas na prática, o que a pessoa precisa fazer mesmo para tirar um sonho, o projeto da cabeça e executar? Thiago, eu sou um grande incentivador do empreendedorismo. Sempre fui, meus amigos sabem disso. Eu acho que empreender é uma aventura fantástica e que se você faz bem, você vai ser muito feliz naquilo que você executa, você vai ser bem remunerado e a sua vida vai ser maravilhosa. Você vai liderar pessoas, você vai treinar pessoas, você vai ter um legado, como a gente falou de início aqui, muito interessante. Agora, que dica que eu dou, né, para uma pessoa que quer empreender? Primeiro tem que ter um produto e um serviço que ele conheça bem. Então, cuidado em pegar coisas que você não conhece, porque existem desafios no empreendedorismo que quando você conhece um negócio, fica mais fácil de você, obviamente, trabalhar nesse oceano. Você sabe que tempestades, que tipo de tempestades você vai viver. Então, é bom que se conheça um pouco, ou que se estude muito aquilo que você vai entrar antes de empreender, abrir um CNPJ. Segundo ponto é ter identidade. Eu acho que toda empresa precisa ter uma identidade. Então, eu vou vender esse copo aqui, por sinal, por exemplo, eu já dei consultoria para a Nadir Figueiredo, é uma empresa, a Nadir, né, que é uma grande empresa brasileira de produção de copo, de vidro, de produtos relacionados a vidro. E vamos supor que eu vou comercializar, né, copo de vidro, por exemplo. A identidade de como eu vou fazer isso é muito importante, porque o mercado vê segurança, vê credibilidade e vai comprar mais o meu produto. Então, a identidade empresarial é importante, naturalmente junto com uma logomarca, junto com uma marca que marque. Isso aí vai ajudar o profissional no início a ter, né, uma jornada. E segundo ponto, planejamento. E terceiro ponto, né, para quem quer empreender. Então, primeiro é saber do negócio, ter identidade, uma logo forte e conhecer o negócio de uma forma a poder planejar. Nenhuma árvore de 200 metros, ela um dia começa com 100 metros.
ela começa desse tamanho, ou germinando uma pequena semente. Então, o empreendedor tem que saber que isso é uma grande conquista de tempo. Não pode ser ansioso. Não pode ser ansioso, exatamente, essa é a palavra. A ansiedade, ela tem que ser transformada. Pega a energia da ansiedade e transforma em planejamento e trabalho, do que ficar ali, ai meu Deus, ai meu Deus. Então, é importante que se transforme isso em ação e planejamento de futuro. Por quê? São os degraus sólidos e patamares bem estruturados que vão fazer a empresa crescer. E daqui a 5 anos a empresa tá maior. Daqui a 10 anos, gigante. Então, é isso que eu falo para o empreendedor, qualquer um que seja, qualquer negócio que você aí tenha, pensa que o tempo é o seu amigo e o planejamento ao lado, com treinamento, com estratégia, com profundidade, gerenciando bem o seu tempo, treinando bem o seu time, suas pessoas, você chega lá. Mas e aí? A pessoa está lá ainda com aquela preocupação, com aquele receio de achar que o produto dela pode ser igual ao de outras empresas e achar que ela não vai ter sucesso. O que ela põe na cabeça para que ela não tenha medo e encare esses desafios? Muito bom. Ótima pergunta. Tiago, olha só. Hoje eu falo, o que você vende ou que você comercializa, produto ou serviço, ele tem concorrência no mercado inteiro. Todo mundo já está fazendo. Você pode até ter uma ideia criativa de trazer algo diferente, mas você quer vender copo. Eu volto aqui nesse exemplo. Não é o que você vende, mas como você vende. Atendimento, né? É o pós-venda. Existem coisas além de só vender. De eu te entregar um copo embalado e falar muito obrigado, você passou o cartão aqui, até breve. Mas a experiência do cliente em como ele chega na sua loja, como ele é tratado, como é que você se relaciona com ele durante essa venda e depois dessa venda, a maneira como você expressa os valores dessa marca, ou com sustentabilidade, ou com outros valores importantes, né, de gestão, por exemplo, de atendimento ao cliente. Tudo isso é o que faz a diferença. Você já viu quantas pessoas, né, montaram negócios recentes que já existiam no mercado há muito tempo, mas essa pessoa se destaca, existe ali dentro. Uma questão do como ele faz. Então, é importante que o empreendedor saiba que hoje existem muitas possibilidades. O mais importante não é o que fazer, mas como fazer, como se organizar e como dar gestão para isso. O que acontece com muito empreendedor é que sai dando tiro para todo lado, não tem foco, não tem organização e não tem gestão. E não olha para premissas como pessoas, como estratégia, como ferramentas de gestão. Então, tudo isso vai atrapalhar o negócio dele. Então, quando ele estabelece esses itens, eu chamo propósito, então tem que saber o que vai fazer, estratégia, tem que saber o futuro, como estruturar, ferramentas de gestão para ajudar você a estruturar pessoas. Essas 4 pilares, que inclusive são os pilares que trabalhamos no Tex, o empresário pegando, né, pensando questões dessa e pegando um produto ou serviço e trabalhando como, eu falo para você com muita tranquilidade, é só o tempo para que ele tenha o sucesso que ele busca. Agora, ele precisa disso para o crescimento. E, às vezes, a gente pensa que o pequeno empresário, aquela pessoa que está buscando empreender, já fica preocupada com um monte de questões. Não só essas de como vender, o que vender, se eu vou fazer da maneira correta, mas da burocracia que talvez vai encontrar na frente. Carga tributária, imposto e etc. Ainda assim, é importante saber que é aquela velha história, dai a César o que é de César. Perfeito. Tem que também ter lisura nas questões fiscais, Totalmente. Tem que buscar agir sempre. Isso entra na questão da governança do ESG, né? Perfeito. Então, pilar fundamental de governança. Precisa ter esse pensamento. Não, vai ter que pagar imposto. Porque muitas vezes a pessoa tenta... tem uma maneira de não pagar? Evidentemente, a gente conhece a MEI, por exemplo, que tem um limite... Incentivos ali para um pequeno empreendedor. Mas ele que busca crescer, ele não tem que se preocupar em ter que pagar imposto, né? Isso precisa estar bem claro. Muito claro, assim... Essa questão de lisura, de compliance que a gente está discutindo aqui, Thiago, eu falo assim, empreendedor sólido está alinhado a esses princípios. Empreendedor que vai quebrar é aquele estelionatário que está ali fazendo alguma coisinha ali. Esse daí, com certeza, um dia ele escorrega. Então, é um fato. Então, o empreendedor que é sério, que quer crescer e daqui a 10 anos com a empresa muito sólida, ele segue os caminhos da conformidade. Essa é a palavra. O compliance é conformidade. E eu vou atender a legislação, por exemplo, de uma forma clara e objetiva. Eu posso não concordar, eu posso entender assim, poxa, a carga tributária é muito alta, mas isso não é uma coisa a se discutir para quem... Faz parte do show. Faz parte do jogo e do show. Vamos entrar. E aí você tem que ser hábil em formar bem o seu preço. Aí é o ponto.
Quando você... Porque eu vou vender este copo. Esse copo custa Vamos deixar essa estratégia para depois do intervalo? Vamos falar depois do intervalo. Muito bom. Então a gente vai para o último intervalo do Poder e Negócios. Você fica aí que é rápido e ele vai passar as estratégias de como montar o preço do seu produto. De volta com Poder e Negócios, último bloco, mas olha, eu já quero te convidar a seguir. Olha só, meu Instagram, Thiago Santos Jornalista. Você pode se inscrever lá, vai ter muita coisa lá no meu Instagram pessoal. A gente às vezes posta bastidores. Tem o do Poder e Negócios, que é @poder.negócios, o Instagram do Poder e Negócios, e o YouTube. O YouTube é o canal onde você pode rever todas as nossas entrevistas, você pode assistir cortes das entrevistas que, olha, são extremamente marcantes, são insights muito valiosos, viu? Que eu te garanto vão ajudar você nessa sua jornada empreendedora. O YouTube é poder.negócios, ou você pesquisa lá, Poder e Negócios, você vai ver a identidade do programa por lá e dessa forma vai poder se inscrever, ativar o sininho e sempre receber as nossas notificações. Ivo, a gente saiu para o intervalo falando a respeito da montagem do preço, até para conseguir trabalhar em cima de pagar imposto, pagar conta e ter a margem de lucro. Como é que a pessoa precisa fazer essa pesquisa? Isso é uma habilidade. Eu falo que é habilidade porque isso não é uma coisa empírica que nasce com a pessoa. Quando a gente fala de imposto, por que o imposto tem que estar dentro dessa estrutura? Porque você já sai da premissa que o imposto vai ser pago de uma forma organizada e bem estruturada. Então, isso está na tua formação do preço, por exemplo, da venda desse produto aqui, que é o copo. Se você se olha como um recolhedor, Sim. né? Você é um recolhedor, você não vai pagar imposto. Você só está recolhendo daqui e passando para lá. Passando para lá, porque isso está dentro do processo. Então, você não tem que evitar isso. Você tem que se organizar para que isso esteja dentro do teu processo. Então, você olha a questão da tua mão de obra, das estruturas. Quando eu falo custo e despesa, né? Custo é tudo que está relacionado à produção, à venda do seu serviço. E despesa são todos os outros custos relacionados, valores pagos, como ar-condicionado, como água, como a limpeza desta sala, para que faça, né, o processo funcionar bem. Isso tudo composto e você individualiza isso na venda de um produto, está tudo ali. Então, você não precisa tirar por exemplo, o imposto para ser mais competitivo, porque isso sim vai fazer com que você tenha um preço justo, correto, e aonde está a competitividade disso? Você falou, Ivo, mas eu não vou ficar competitivo colocando imposto. É no gerenciamento dos outros gastos que você tem. Não é um imposto, o imposto é uma prerrogativa legal que a gente tem que respeitar, porque quem está dentro do mercado sabe que isso aqui é sonegar um dia você é descoberto, então e não é certo fazer isso, naturalmente. Mas quando você faz uma boa gestão, aí você é competitivo. E outra coisa, além da questão de preço, e eu gosto de falar, tem preço onde você forma e tem valor. Isso é uma diferença entre preço e valor. Preço é o preço desse copo. O valor é aquilo que eu falei anteriormente, é como você entrega, é o seu relacionamento, é a maneira como você faz o pós-venda, é a atenção ao seu cliente. E aí você consegue, inclusive, subir o valor daquele seu produto. Note que isso não é uma coisa tão simples, eu vou sonegar o imposto porque eu vou ser mais competitivo e vou me dar bem. Existem tantas coisas mais elaboradas para você fazer isso e vai fazer o seu negócio crescer. Mas precificar, saber precificar, é uma habilidade que todo empresário precisa ter para calibrar melhor o preço de venda e depois entregar valor para o cliente. E aí você só vai crescer com essa estrutura. E a pessoa às vezes se preocupa, bom, mas se eu colocar o preço muito caro, eu não vou vender. E como tirar essa preocupação? Como tirar? Eu dou uma dica aqui para quem é empreendedor. Comece com o valor de mercado. É importante que você se adeque ao mercado, que você seja competitivo naquele ciclo. Mas com a sua competência e com a estrutura de gestão que você vai entregar para o teu trabalho, para o teu negócio, o mercado começa a priorizar. Eu vou comprar o copo do Thiago. O Thiago vende um copo muito melhor, a estrutura dele é melhor, os atendentes e as atendentes dele são fantásticos, o pós-venda dele é muito bom. Nesse momento você começa a falar, olha, eu tenho um valor diferente. E quando você sobe o teu preço baseado em valor, o cliente paga com prazer que você nem imagina. Mas ele paga porque tem valor. Ele não paga só porque tem uma diferença de preço. E ele vai pagar pela qualidade, ele vai pagar pela excelência, ele vai pagar pela pontualidade na entrega, ele vai pagar por isso. E todo mundo quer um bom atendimento. Você comprou esse terno, né? Quando você foi no lugar para comprar esse terno,
Possivelmente você foi muito bem atendido, as pessoas tiraram as suas medidas, te entregaram um café, você foi muito bem recebido lá. Se você for num outro lugar que o preço é similar, pode até ser até mais baixo, mas te tratam mal, você vai falar, eu prefiro pagar um pouco a mais pela qualidade do atendimento. Então, o empresário ele tem que se preocupar com o valor, não com o preço, mas tem a estratégia. Começa com preço e vai construindo valor. Muito obrigado, Ivo, pela participação aqui no Poder do Negócio. Sem dúvidas, esclareceu muito aqui a mente dos nossos empreendedores que estão aqui nos assistindo. Obrigado, viu, Ivo? Eu que agradeço. Olha, você de casa, obrigado pela companhia. Poder de Negócios de hoje fica por aqui. Você pode rever no nosso YouTube, acesse lá. Te desejo uma excelente e abençoada semana. Até o nosso próximo encontro.